Ruim aí para o Carlos Bolsonaro. Na investigação aí da BIM Paralela, a Polícia Federal descobriu mais coisas. Às vezes a polícia vai procurando uma coisa e os criminosos já cometeram tantos crimes que a polícia acaba encontrando muito mais. Um exemplo, na casa do Ramagem, a Polícia Federal foi procurando provas de que tinha um esquema na ABIN que estava ali investigando e espionando desafetos do governo Bolsonaro. Acabou encontrando um áudio de mais de 1 hora que liga ao caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Aí você vê, caramba, foram procurando uma coisa, até o áudio tem a ver com o crime da BIM Paralela, porque foi usada o sistema aí da BIM Paralela para isso, mas encontrar aí coisas sobre Flávio Bolsonaro contra as advogadas, encontrar aí crime de advocacia administrativa do Bolsonaro, tráfico de influência, então tem vários crimes aí do Bolsonaro, improbidade administrativa, vários crimes que ele vai se ferrar por conta do áudio. Olha só que coisa, né? No caso do Carlos, olha, deu ruim também. A Polícia Federal encontrou, aí não foi divulgado onde, se foi na casa do Bolsonaro lá em Angra dos Reis, se foi na casa do Carlos Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra Pesada, não se sabe onde. Mas a Polícia Federal encontrou uma carta escrita pelo Carlos Bolsonaro em inglês para um banco nos Estados Unidos. Até aí, alguém escreveu uma carta para um banco, não tem problema algum. Porém, o Carlos Bolsonaro, nessa carta, ele diz que ele estava fechando uma conta em dezembro do ano passado e que o cheque com o valor total com o valor que tinha ali na conta não chegou até ele. E ele fala, olha, enviem o cheque aí para o endereço da agência, e aí ele ainda fala muito obrigado pelos serviços prestados, tudo mais, mas enviem aí o cheque com o montante que tinha na minha conta para a agência, ou seja, ele iria lá depois pegar esse cheque para descontar em algum outro lugar. Então, diante disso, a Polícia Federal pediu aí as quebras dos sigilos do Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque, peraí, você tem conta nos Estados Unidos não declarada. Se nessa conta começou a entrar dinheiro que não tem lastro, o que é dinheiro sem lastro, Thiago? É dinheiro que você não sabe de onde veio. Isso aí é evasão de divisas, isso aí pode ser lavagem de dinheiro. Não declarar uma conta é um crime pequeno. Agora, você não declarar a conta e começar a entrar dinheiro nessa conta que ninguém sabe de onde veio, aí deu ruim. Então o Carlos Bolsonaro foi pego aí pela Polícia Federal com a boca na botija, com a mão no saco de dinheiro. Por quê? Porque a Polícia Federal descobre, peraí, vamos ver agora se ele declarou a conta. Primeiro, vamos quebrar os sigilos e aí pedir pro banco lá nos Estados Unidos mandar os extratos dessa conta. E aí vamos ver de onde veio esse dinheiro. Será que o Bolsonaro não vendia joias nos Estados Unidos e que o Bolsonaro depositava o dinheiro numa conta do Carlos, não declarada lá nos Estados Unidos? Se a conta não é declarada, então o fisco, a Receita Federal, o governo brasileiro, a Polícia Federal, ninguém sabe da existência da conta. Se não fosse essa carta, ninguém nem saberia da existência da conta. Olha só o tamanho da gravidade disso. Lembremos, os Estados Unidos não são como no Brasil. No Brasil, você tem alguns poucos bancos que são muito, muito grandes. Tem aí Bradesco, Itaú, agora tem os digitais, Nubank, Inter e mais alguns. E menos de 10 bancos são responsáveis por mais de 90% das contas bancárias do Brasil. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos tem mais de 4 mil bancos. Para você ter ideia, o maior banco dos Estados Unidos é o Citibank. O Citibank e os outros 4 maiores bancos juntos são responsáveis por menos de 20% das contas bancárias americanas. Nos Estados Unidos, o comum é que você tenha um banco do seu bairro e aí as coisas ficam lá. A coisa é mais a relação que você tem com o gerente. O gerente é alguém que é seu vizinho, que é seu amigo, e aí você tem uma relação mais de afeto com o seu banco. Não é isso de você ter um banco grande, com várias agências, você vai lá, tem uma fila danada, ninguém conhece ninguém, o gerente vai te tratar mal, não existe isso não. Lá os bancos são pequenos. E o banco que o Carlos Bolsonaro abriu conta é um banco pequeno. Tanto é que o Carlos até agradece lá para o banco, ele fala na carta, pelo que foi divulgado, ele fala de uma maneira até informal com o banco, agradecendo o excelente serviço prestado e tudo mais. Se o serviço era tão bom, por que será que ele fechou a conta? Só que aí o banco mandou um cheque, Estados Unidos, United States of America. Eles ainda mandam um cheque. Se os Estados Unidos fossem um país um pouquinho menos de terceiro mundo, o Carlos não ia passar esse problema. Porém, eles mandam um cheque ainda. E aí, o cheque foi para o endereço errado, o cheque não foi descontado e o Carlos precisou que o cheque fosse mandado direto para a agência, para alguém, ou ele mesmo, lá nos Estados Unidos, fosse buscar isso na agência. Lembremos que o Carlos vai muito para os Estados Unidos, porque a mãe
da filha dele, que muitos dizem que não é dele, eu não vou entrar aqui nesse mérito de novo, mas a mãe da filha dele mora nos Estados Unidos, então ele vai para lá às vezes, e aí ele fica em Washington e esse banco fica em Washington. Agora a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque lembremos que o Carlos está em... Eu falo Flávio porque, olha, cada uma que eu fico pasmo, o tanto de crime que esse pessoal comete. Agora o Carlos está nos mesmos crimes do Flávio. O Carlos está sendo investigado por rachadinhas. No caso do Carlos é mais grave ainda, porque não era só rachadinha, tinha inteirinha também, ou inteirona. Ele às vezes ficava com todo o salário. Ele não rachava o salário com um assessor pago com dinheiro público, não. Ficava com tudo, ele roubava tudo sem o assessor nem sequer saber que era assessor dele. Pois bem, o Carlos está investigado por isso e é muita grana. O Ministério Público do Rio de Janeiro já tem aí provas de que o Carlos Bolsonaro comprou imóveis, comprou um carro, comprou um monte de coisa com dinheiro sem lastro, ou seja, ele não tem como falar de onde veio essa grana, não veio dos salários dele, ele não tem uma empresa, ele não tem como ter esse dinheiro. Também já sabe que o Carlos doou, eu dou entre aspas aí, eu falo entre aspas, 120 mil para o Flávio Bolsonaro antes do Flávio Bolsonaro comprar um dos imóveis que usou para lavar dinheiro das rachadinhas dele, Flávio. Também não tem lastro esses 120 mil. Então ele doa um dinheiro que ele não diz onde ele ganhou. Vai ficar fácil, né? O cara rouba 120 mil e doa pro irmão. Aí o dinheiro fica legalizado. Pô, peraí. Aí o que se suspeita é que parte desse dinheiro das rachadinhas e parte do dinheiro aí de outros crimes da família Bolsonaro tenha sido depositada em contas nos Estados Unidos. Lembremos, o Eduardo Bolsonaro chegou a abrir com um rapaz chamado Generoso, Paulo Generoso, que é um dos investigados aí por golpe de Estado. Eles chegaram a abrir uma empresa em Miami, uma empresa de fachada em Miami. E aí chegou uma reportagem da imprensa aí no local onde estava essa empresa e era um prédio residencial. E o porteiro do prédio lá em inglês falou que não tem empresas nesse prédio, aqui só tem casas, não pode ter escritórios, gabinetes, nada aqui. Aqui são casas, no caso, apartamentos, residencial. Então não tem como alguém ter aberto uma empresa aqui. Lembre-se, na hora de abrir empresa ele pode colocar o endereço que ele quiser. E no apartamento que o Eduardo colocou como ali o apartamento da empresa dele, o que tinha é que outras pessoas estavam morando lá. Então, esse complexo de prédios onde o Eduardo... Eu já fiz um vídeo sobre isso, viu? Tem no Plantão Brasil. Onde Eduardo Bolsonaro abriu essa conta, fica em Miami, muito próximo, mas assim, a menos de 500 metros, de onde o Ossef tem apartamentos. O Ossef tem 21 imóveis em Miami, que também estão sendo investigados pelo FBI e pela Polícia Federal. Lembremos, na casa do Ossef, a Polícia Federal encontrou extratos de contas bancárias dos Estados Unidos, documentos de contas bancárias dos Estados Unidos que não estavam declaradas por ele e que até então não se sabia que ele tinha essa grana toda. Lembremos, essas contas todas que aí, o Ossef, agora sabemos, Carlos Bolsonaro, talvez o próprio Eduardo, né, já que ele abriu empresa lá, devia ter conta da empresa dele, tem nos Estados Unidos, essas contas todas estavam, entre aspas, fora do radar da Polícia Federal e do Fisco Brasileiro, que são contas nos Estados Unidos. Para você quebrar o sigilo, tem que mandar a Justiça quebrar o sigilo dele no Brasil, aí mandar um pedido para o governo americano, e é o governo americano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, autorizar essa quebra de sigilo, e aí sim os bancos têm um prazo para enviar os dados para os Estados Unidos, e os Estados Unidos enviarem para o Brasil, o que pode demorar meses às vezes. Pode ser que seja rápido agora, que temos um governo nos Estados Unidos que está mais alinhado aí com o governo brasileiro em algumas coisas. Mas se fosse um governo Trump, isso jamais seria permitido. Eles iam fazer o que eles quisessem e se não cometessem um crime nos Estados Unidos contra a Receita Federal dos Estados Unidos, eles jamais seriam pegos. No caso do Ossef, pelo menos, tudo indica que ele cometeu crimes nos Estados Unidos e ele vai se ferrar de verde, amarelo, azul e branco lá com o FBI. No caso do Carlos Bolsonaro, isso vai ser investigado, só que a partir do momento que a Polícia Federal manda quebrar os sigilos dele, vai quebrar no Brasil e vai quebrar nos Estados Unidos. Sabe o que acontece? Pelo que matérias aí da Juliana Dalpiva mostram, relatórios aí do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre quebras de sigilo do Carlos Bolsonaro no Brasil, quebrando o sigilo dele, a Polícia Federal vai descobrir uma enormidade de crimes, porque parece que o sigilo bancário aí e fiscal do Carlos Bolsonaro é sujo, é um sigilo cheio de sujeiras.
Aí vai quebrar lá nos Estados Unidos também. Aí a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque no Brasil, eles ainda tinham algum cuidado, a família Bolsonaro, sabendo que se tivesse uma investigação, eles poderiam ter o sigilo quebrado em algum momento, então eles tentavam sempre manipular dinheiro vivo, não usavam o sistema bancário, tentavam não depositar dinheiro na conta, tudo mais. Mesmo assim, deixaram muitos rastros. Agora você imagina nos Estados Unidos, onde eles tinham certeza de impunidade, onde eles pensavam, pô, eu vou fazer o que eu quiser aqui porque ninguém vai ver. Eu não cometendo crime fiscal nos Estados Unidos, que tem uma coisa, pro tio Sam, pro United States of America, pros Estados Unidos, você roubar ou deixar de pagar 1 centavo de imposto lá da cadeia pesada, viu? Então eles sabiam, eu pagando tudo que devo nos Estados Unidos, ao governo americano, ao fisco americano, eu posso cometer o crime que eu quiser com dinheiro brasileiro e ninguém tá nem aí pra isso. Só que, vamos supor que o Carlos Bolsonaro tenha pego o dinheiro que ele roubou, dinheiro público brasileiro, seja no caso das rachadinhas ou qualquer outro, ou que o pai dele, os irmãos dele roubaram, e ele tenha levado para os Estados Unidos e depositado numa conta lá em cash, em dinheiro vivo, por exemplo. Isso é crime, isso é evasão de divisas. Isso dá cadeia no Brasil. Então vai dar ruim, vai dar bem ruim. Além dos outros crimes, tem isso. Tem uma chance aí, se descobrirem que Jair Bolsonaro está envolvido aí, que essa conta aí tem a ver com o caso de joias, ou caso de outro tipo de coisa envolvendo Jair Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente, ou envolvendo o Flávio, quando o Flávio já era senador, ou o Eduardo, quando o Eduardo sempre foi deputado federal, ou o Eduardo, deputado federal, tem uma chance de que todas as investigações contra o Carlos subam para o Supremo Tribunal Federal. E aí o Carlos sai lá da Justiça do Rio de Janeiro, onde está quase tudo dominado pelo Cláudio Castro e por outros bandidos bolsonaristas, e caia nas mãos do Alexandre de Moraes ou de algum outro ministro do STF. E aí eu vou te falar, aí ferrou feio pro Carlos. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!